é nosso Jesus, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra de tudo, amém? Bom dia, igreja. A gente esteve agora no mês de julho, no período de 18 a 28 de julho, no Piauí, né? Mais precisamente, conforme o pastor Zildo falou, na cidade de São Raimundo Nonato, participando da 14ª edição do Impacto Tão Livre, que é um projeto missionário de uma ONG, de uma organização da Instituto Livres. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa história, do tempo que nós passamos lá, para compartilhar com a igreja essa experiência que a gente teve ali naquele período. A gente vai contextualizar rapidamente. O Piauí, ele fica no Nordeste, é o único estado que a capital é o único estado do Nordeste que a capital não fica na zona litorânea, e é um estado muito pobre. É um dos estados mais pobres da nossa nação, tem dos piores índices de pobreza, né? Ele tem 45% da população do estado está abaixo da linha da pobreza. É um estado que tem problemas seríssimos com relação à questão de água, uma seca muito grande. É um estado que tem problemas seríssimos com relação à coleta de esgoto, né? A gente tem dados de 2013, onde a média nacional à época era
aproximadamente 60% das residências no nosso país tinham coleta de esgoto. No Piauí, naquela época, nem 2% das residências tinham coleta de esgoto. Então, assim, é um estado realmente que sofre muito com a seca, sofre muito com a falta de água, com as consequências dessa falta da água. É uma coisa que a gente discutiu bastante sobre que a gente aqui na nossa cidade, na nossa realidade, a gente não consegue mensurar o que é você nascer num lugar onde não tem água, né? E tudo que isso implica, o fato de você não ter água e a alimentação daquele local, ela acaba se tornando precária, porque não é todo tipo de alimento que você vai conseguir ter acesso por você não ter água. As indústrias, elas não vão para esses lugares porque elas não vão conseguir produzir sem água. Então você não tem indústria, você não tem emprego, as pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas desempregadas também, tudo a partir desse problema seríssimo, e o Estado acaba não se fazendo presente lá também, né? É um Estado que é muito abandonado pelo poder público, né? Só para demonstrar, o Piauí fica na região que é conhecida como Polígono da Seca, no nosso país, que pega o norte de Minas e boa parte do Nordeste. Então é a região onde a seca ela tem uma influência muito forte e ela se faz muito presente. Aí uma imagem de São Raimundo Nonato, da região onde a gente estava, né? Só para vocês terem uma ideia da questão da seca, como isso daí impacta diretamente na vida das pessoas e na paisagem do local também. O Instituto Livres, que é o instituto que promove esse projeto no Piauí, o Instituto Livres, ele é uma organização que foi criada, né, na década passada. Ele nasceu no coração do Juliano Som, que é vocalista da banda evangélica Livres para Adorar, e o Juliano se sentiu tocado de fazer alguma coisa pelo Piauí, pela região do Piauí, e criou o Instituto Livres para poder desenvolver projetos que impactassem a vida daquelas pessoas ali. Ele se mudou, inclusive, para Teresina, morou durante um tempo em Teresina, para poder cuidar do Instituto, e o Instituto realiza vários projetos no Piauí, especificamente, né, no Piauí. Nós tiramos até uma foto com o Juliano Som, eu acho que alguns dos irmãos até conhecem ele esteve lá durante 2 dias no projeto, né, e está ali, ele é de descendência coreana. E uma das atividades que o Instituto Livre realiza lá é o projeto Água para Todos, que eles trabalham com cavando poços para que as pessoas tenham acesso à água, trabalhando na dessalinização da água, porque a água lá, a pouca água que tem lá é uma água muito salgada. Isso foi até uma recomendação que a gente teve do pessoal do projeto, para a gente ficar atento à água, mesmo a água que a gente comprava engarrafada, para a gente ficar atento à quantidade de sódio na água, porque mesmo a água engarrafada tinha muito sal, e isso daí atrapalha demais na questão da saúde do nosso corpo, né? Então esse projeto, eles trabalham, né, voltado a também disponibilizar caminhão-pipa para poder levar água às cidades que não têm água lá. E o projeto que a gente participou foi o Impacto Sertão Livre, que é um projeto de 10 dias de missões, tanto no mês que acontece tanto em janeiro como em julho, e ele estava na 14ª edição nesse ano agora, né, agora em julho, né? A cidade que nós ficamos foi São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato é uma cidade de aproximadamente 35 mil pessoas, que fica a mais de 500 quilômetros da capital, mais de 500 quilômetros de Teresina. E como as estradas lá são estradas bem precárias, acaba que o acesso né, demora mais do que o normal. Né? Na nossa viagem de ida, nós descemos no aeroporto em Teresina e saímos num comboio de 8 ônibus até a cidade de São Raimundo Nonato. A nossa viagem durou 12 horas. Na volta foi um pouquinho mais rápido, durou 10 horas. Né? Mas assim, mesmo nos lugares, por conta da pobreza, e os lugares, as paradas em beira de estrada, é tudo muito precário, muito precário. A gente, né, os lugares que a gente tinha nas paradas e tudo mais, acaba muito triste, assim, a gente
Essa daqui é uma imagem, a gente ficou no centro da cidade, essa daqui é uma imagem comum no centro da cidade. A gente vê assim, cabra, bode, porco, passando assim no centro da cidade, porque apesar de em alguma medida ter algum desenvolvimento naquela região, né, por ser uma cidade um pouco maior, apesar de 35 mil habitantes não ser muita coisa, mas para lá é uma cidade um pouco maior, mais desenvolvida, a região central que a gente estava, que era mais desenvolvida, ainda tinha muitas coisas assim de lugares de roça mesmo, né, de interior. E a cidade, isso daqui era, sei lá, menos de 10 minutos do centro. A imagem que a gente tinha a menos de 10 minutos do centro era de lugares assim, de total abandono, de seca realmente, né? E a cidade ela fica localizada na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, por isso que a gente viu aquelas onças lá, que ficam na entrada da cidade, porque nesse Parque Nacional tem muitas onças pintadas, então é um dos símbolos da cidade. E aqui, mais especificamente falando do projeto, né? Nós estávamos lá em aproximadamente 450 pessoas, voluntários de todo o país. Foi um projeto interdenominacional, então envolvendo pessoas das mais variadas religiões, né? Cristãs. Então nós tínhamos pessoas representantes das mais variadas igrejas cristãs ali, que a logística nossa lá, com esse tanto de pessoas, nós ficamos instalados em 3 escolas. Eram 2 escolas onde ficavam as mulheres e uma escola onde ficavam os homens, para a gente conseguir conviver harmoniosamente. Todo mundo, né, se envolvia, tanto em escalas para a cozinha, para tomar conta da alimentação, para ajudar a fazer a alimentação para esse povo, como escalas também para conservação e limpeza da escola, conservação e limpeza dos banheiros da escola também. Então todos os voluntários se envolviam nos trabalhos de manter o nosso ambiente lá minimamente habitável, né? E a gente tinha, por conta da falta de água, a gente tinha uma restrição de tomar banhos de no máximo 2 minutos. Isso porque nós ficamos numa cidade um pouquinho melhor, porque o impacto de janeiro, que foi numa cidade que tinha uma questão de falta de água maior ainda, o pessoal tinha essa limitação de tomar banho, né, de no máximo 2 minutos, e era na canequinha que tomava banho. Esse daqui pelo menos ainda tinha chuveiro, então a gente conseguia tomar o nosso banho de 2 minutos. Eles falaram que a gente podia tomar quantos banhos a gente quisesse no dia, desde que no total a gente desse 2 minutos. E não tinha como ficar sem tomar banho, porque lá é muito quente. Então, assim, não tinha como você enganar o colega e ficar sem tomar banho, passar 2, 3 dias sem tomar banho, que facilmente você ia ser descoberto que você estava sem tomar banho, entendeu? Tá, a nossa dinâmica lá, a gente veio com um colete, né? Nós éramos conhecidos como os amarelinhos, e era um colete que identificava todo mundo. Então vocês imaginam, naquela cidade sair 450 pessoas diariamente para as ruas para poder trabalhar, todo mundo vestido a caráter, né? E a nossa dinâmica do nosso trabalho começava às 6 da manhã com um momento de oração, tomávamos o café da manhã, a gente tinha um devocional até às 9 horas da manhã, e a partir daí nós saímos para os projetos. Saímos em 8 ônibus, né, espalhados pela cidade, e nas várias ações que a gente realizava lá. Quais eram? Trabalho com crianças, a gente realizava evangelismo de casa em casa, né, a equipe aí que saía para os evangelismos de casa em casa, a equipe das crianças, que é o próximo aí, saímos para fazer o trabalho. Todas as casas que a gente passava, a gente deixava lá um adesivozinho colado na casa, para deixar o registro que a gente esteve lá, que a gente esteve visitando aquela casa, que Jesus abençoe essa casa, e deixávamos também um livrinho Pão Diário, que é um livro de reflexão diária com mensagens bíblicas, para as pessoas poderem ter acesso àquela mensagem ali. Tínhamos a equipe que fazia o trabalho com as crianças, tínhamos uma equipe de profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, que foram trabalhar, nutricionistas, que foram para o projeto, e eles cuidavam, né, iam para as unidades de saúde. Diariamente eram 2 unidades de saúde que eram cobertas para a gente fazer os atendimentos. A gente fazia atendimento também
na questão de capacitação das pessoas. Então a gente dava cursos, né? Nós pudemos participar lá também, ajudando, dando cursos de capacitação para aquelas pessoas ali, trabalhos de capacitação com as mulheres naqueles locais. Visita ao presídio também, fizemos visita ao presídio lá. E aí agora a gente vai apresentar alguns dos resultados desse período que nós ficamos lá. Bom dia, irmãos. Dando continuidade a essa fala, né, eu queria apresentar alguns resultados desse trabalho. Nosso objetivo aqui é demonstrar gratidão aos irmãos que estiveram orando, mas também incentivá-los a participarem ou de uma outra edição do Impacto ou de outros trabalhos que a nossa igreja, felizmente, já vem realizando, e nossa junta também de missões nacionais, mundiais e também estaduais. A gente poderia falar de várias experiências aqui, mas acho que é muito legal quando a gente vê números, vê resultados concretos de pessoas que foram alcançadas, algo que só é possível pelo amor do nosso Deus, pelo empenho das pessoas que se dedicaram, que ficaram 10 dias exclusivamente para aquilo. Então isso mostra mesmo o poder que a união da Igreja de Jesus Cristo pode ter e o impacto que isso vai causar na vida das pessoas, né? Destaque alguns resultados. No total nós alcançamos cerca de 34 mil pessoas ao longo daquele tempo, todos esses trabalhos que o Leandro falou. Nós atendemos 15 comunidades, e eram comunidades que realmente eram muito precárias em termos de atendimento de saúde, de atenção mesmo. Quando a gente chegava, tive a oportunidade de ir a um lugar que ficava a 1 hora de distância, nos 100 quilômetros, porque a gente pegou muito tempo de estrada de chão. E era muito afastado, assim. Nessa comunidade eles disseram que eles não recebiam médicos lá há 6 meses. Então, há 6 meses não ia ninguém lá atendê-los. Eles precisavam se deslocar a São Raimundo do Nonato, que ficava super distante de Teresina, que era a capital, que é a capital do Piauí. Então, foi um tempo muito precioso podendo atender essas pessoas também. 10 unidades básicas de saúde nós conseguimos atender também. Destaque para a quantidade de atendimentos de saúde que foram feitos, 5.344. Foi um número assim muito grande, e a equipe de saúde ela tinha uma coisa muito interessante, que era, eles tinham a rotina de sempre atender as pessoas, todos os profissionais, e depois orar pelas pessoas. Então nós pudemos orar por cerca de 5 mil pessoas, o que foi maravilhoso. 300 alunos em cursos profissionalizantes, como o Leandro falou, ele inclusive deu, né? O Leandro deu uns 2 dias lá ou mais, cursos na área de empreendedorismo, e aí eu aproveito para falar dessas 100 mulheres que foram atendidas nas oficinas. Isso é uma realidade do Piauí, talvez de outros estados do Nordeste também. Era muito comum a gente ver as crianças, eu e Leandro estivemos a maior parte do tempo na equipe de crianças, e as mães que acompanhavam essas crianças, elas sempre relatavam que os seus maridos, quando ainda estavam casados, enfim, quando ainda os tinham, eles estavam em outros estados trabalhando, e de lá mandando dinheiro para suas famílias. Então elas ficavam assim 6 meses, tinha uma que estava quase 1 ano sem ver o marido também, os seus filhos, sem terem contato com os pais. E como o Leandro falou, é muito difícil que lá se tenham oportunidades de emprego, né, de fontes de renda. Então essa é uma ideia do Impacto há algum tempo, em que eles criaram essas oficinas justamente para atender especificamente essas mulheres que às vezes não tinham oportunidades de trabalho. Atendemos cerca de 290 crianças por dia, era muita criança, né? Leandro sabe, a gente ficou na equipe das crianças e foi um tempo muito, muito precioso. Cerca de 600 atendimentos de cidadania. Aconteceu uma coisa interessante, Leandro, a gente atuou nessa parte de oficinas também, assessoria jurídica. Teve um dia que a gente foi emitir documentos, enfim, de RG. E aí, eles estavam na fila, eu estava auxiliando lá na triagem, e eu disse, senhor, o senhor precisa, tinha um senhor lá na fila, estava chegando a vez dele, ele falou, o senhor precisa de um comprovante de residência, pode ser uma conta de luz ou uma conta de água, enfim, uma coisa assim. Ele, minha filha, como é que eu vou ter conta de luz e de água se eu não tenho luz e água onde eu moro? E aquilo foi forte, coisas básicas, né? A gente paga todo mês conta de luz e água, e ele não tinha, ele viajou sei lá quantas horas para chegar até ali, aquela cidade que era pequena, e não conseguiu, e não tinha. Coisa básica com que todos nós lidamos todos os dias. Aqui algumas fotos, pode passar, por favor. Eu e Leandro, a gente, como eu disse, a gente ficou a maior parte do período com as crianças, e aí a gente tinha trabalhos de manhã e à tarde todos os dias, era bastante puxado. E aí na parte da noite, quando a gente tinha os cultos na praça, a gente também fazia trabalho com crianças. Esse aqui é um dia em que teve um teatro. Leandro foi Jesus uns 2 dias lá, né? Botaram ele, acho que acharam que ele tinha cara de Jesus, não sei. E aí ele foi um teatro muito impactante esse primeiro dia, em que ele ia realizando
curas. A gente lembrou de várias histórias bíblicas e as pessoas aplaudiam e elas, enfim, se envolveram muito. Foi um período muito bonito. Teve um outro teatro também que a gente fez com as crianças, esse que estava anteriormente, que falava de Jesus e da importância, né, que todos nós temos para o reino de Deus. E uma coisa que a gente percebia muito nas crianças era uma falta de autoestima, assim, principalmente os meninos, eles eram muito tristes. Era difícil eles sorrirem, tinham meninos, muitos. Era difícil você conseguir arrancar um sorriso, contar uma coisa engraçada, fazer o trabalho. Então, esse foi um teatro que a gente fez muito para demonstrar o amor de Deus pelas crianças, também de Jesus Cristo. O próximo é um trabalho que a gente fez nessa comunidade mais afastada, e por isso nós temos menos crianças, e foi um tempo muito bom também. Tem outro também, a gente tinha esses trabalhos na praça, eles tinham como palco uma grande carreira, né, enfim. E aí a gente montava o palco lá. Esse foi o dia do teatro que o Leandro fez, e a gente teve a oportunidade de fazer uma palavra. Depois, um outro dia que a gente contou o Teatro do Ladrão da Alegria. Quem trabalha com criança conhece bem esse teatro. Tudo é interessante porque teve com a gente nesse período o Isaac Folha, que é uma pessoa muito abençoada. Ele faz um trabalho super legal, é pedagogo, faz um trabalho muito legal no Nordeste. E aí ele mudou o Teatro do Ladrão da Alegria porque o ladrão se convertia no final. E aí aquilo foi uma experiência muito boa também para a gente poder falar de Deus para aquelas pessoas. Pode passar, que é a equipe do teatro. Algumas crianças com que a gente conheceu, pode passar, é a próxima foto. E aí eu queria destacar, pode passar para a próxima, por favor? Essa menina aqui, o nome dela é Ana Ruth. E eu tive uma experiência com ela que me marcou muito. Logo no primeiro dia de trabalho das crianças que a gente fez, a gente contou uma história, e aí uma história de Jesus, uma história bíblica, não vem ao caso agora. E aí depois a gente foi fazer uma atividade de fixação com eles, em que eles tinham que fazer um desenho. E aí ela chegou um pouco atrasada, então eu fui tentar explicar a história para ele. Falar, contava uma história de Jesus. E ela ficou parada, olhando para mim. Ela tem 8 anos de idade, então ela entendeu o que eu estava falando. Não tem Jesus? Ela, quem? Aí o Jesus, a história de Jesus que está lá na Bíblia. Ela continuou parada. Eu falei, você nunca ouviu falar de Jesus? Ela, não. Aí aquilo me tocou de maneira muito forte, porque a gente sabe que as pessoas às vezes não têm as vidas ainda transformadas, mas minimamente ouvem falar de Jesus. E aí eu falei, não, vou ter que recapitular, né? Falei, não, vamos voltar lá então no início, vou falar de Deus, da criação e tudo. Então, Jesus é o Filho de Deus. Você sabia que é Deus que criou a gente? Ela, não. Eu, você já ouviu falar de Deus? Ela falou que não. E aquilo foi muito forte, eu acho que foi permissão de Deus mesmo para a gente entender que ainda há pessoas no nosso país, relativamente próximas de nós, que não ouviram o nome de Jesus. Isso é muito forte. E aí, no decorrer do trabalho, ela foi quase todos os dias, a gente criou um compromisso mesmo de acompanhá-la. E teve um dia que foi muito bacana, quando a gente contou a história de um dos teatros, conta a história da menina do coração sujo. E aí, no final, ela quis ganhar um adereço que a menina usou, que era um coração que ficava de um lado limpo, do outro sujo, e aquilo demonstrava a transformação de Jesus nas nossas vidas. E aí eu pedi para ela contar a história do teatro, se ela quisesse ficar com o coração, e ela contou e tudo. E aprendeu o plano de salvação, e foi maravilhoso. Outras fotos também, essas próximas duas, são de 8 missionários vindos da África, e nós tivemos a oportunidade de conviver com eles. Eles moram no Brasil, eles são de Camarões e Burkina Faso, desses dois países. E aí um casal de missionários que também são, enfim, tem uma faculdade lá na região dos Lagos, no Rio, trouxe esses 8 missionários para que eles possam estudar. E aí alguns fazem administração, odontologia e tudo mais, vários cursos superiores, para que eles possam levar isso de volta para os países deles lá na África. Nós fomos assim, muito abençoados por eles, foi um período muito... Foram experiências muito boas. Tem na foto anterior, só fazendo favor, tem esse mais baixinho que está aí de roupa amarela. Falavam que ele era o Pelezinho, parece com um Pelé, né? E aí ele contou o testemunho para a gente de conversão dele, foi muito especial. E aí podemos passar, porque o tempo está avançado. Tem uma foto com essa criança, o nome dele é Vitinho, e isso aí é para representar a gratidão que as pessoas têm quando a gente vai e se doa e faz o trabalho e fala de Jesus, e não só fala, mas demonstra o amor de Jesus através das mais diversas ações. As pessoas eram muito gratas, elas traziam presentes para a gente, elas agradeciam o tempo todo. No dia da despedida também,
foi muito forte, porque eles queriam que os amarelinhos continuassem lá. Então, a obra de Deus é maravilhosa, irmãos. Próximo aí é um casal que a gente conheceu, eles têm uma Kombi toda equipada, e aí eles criaram um propósito de, durante um ano, viajar o Brasil falando de Deus, participando de projetos missionários, e esse foi o primeiro projeto de que eles participaram, então, nesse propósito de viajar durante um ano. Eles são de Curitiba, e aí até ficaram de passar aqui no estado e tudo mais, então, super bacana também esse trabalho deles. Mais uma foto nossa lá no centro de São Raimundo Nonato. Percebam que por trás dessa imagem tem um cacto, que é algo bastante representativo da região. Caminhando para o final, a gente tem uma foto com os capixabas. A gente foi sem conhecer ninguém, mas lá percebemos que estávamos em 8 capixabas, eu e Leandro de Cachoeiro, alguns de Vitória, da Serra, Cariacica, São Mateus, e aí pudemos nos conhecer, foi um período bom. E aí, para encerrar, eu trouxe mais uma foto com essa marca nossa durante o trabalho, e aí queria ler rapidamente um texto com os irmãos, está lá em Mateus 25, de 34 a 40. Ele fala do reino dos céus, e aí Jesus então vai fazendo algumas considerações, e aí esse trecho diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era forasteiro e recolhestes-me, estava nu e vestistes-me, enfermo e visitastes-me, preso e viestes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei responderá: em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. E aí o texto continua na segunda parte dizendo que seria o inverso disso. Todos nós entendemos, a gente sabe e agradece a Deus, porque essa é uma visão da nossa igreja, de que a gente precisa impactar a vida das pessoas. E eu queria concluir dizendo que um trabalho como esse, ele tem muita relevância durante o período em que ele dura, durante aqueles 10 dias, mas ele tem muita relevância quando a gente volta para as nossas atividades da igreja, a gente volta renovado realmente, com o objetivo de falar de Deus para as pessoas. Claro que no outro contexto, todos nós temos as nossas ocupações, mas esse ardor por falar de Deus, isso foi algo que foi reafirmado, reacendido em mim ao Leandro, e nós gostaríamos muito que também permanecesse com os irmãos. Esse trecho ali é interessante porque ele fala desde coisas cotidianas, fome, sede, coisas que todos nós temos e as pessoas do Piauí também têm, talvez em maior medida, maior escala do que nós, mas em coisas extremas também, como uma situação de prisão ou de enfermidade. E Jesus era assim, por onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas, desde situações singelas, simples, até situações impactantes, quando ele realizava curas e conversões. Então a gente pede a Deus que tudo isso que a gente viveu durante esse tempo possa continuar marcando a nossa vida, marque a vida dos irmãos também, para que a nossa igreja permaneça comprometida. Nós temos uma série de ações sociais que a nossa igreja desenvolve nos presídios, o projeto Mãos Estendidas, o Abraço Amigo lá na Aprisco Rei Davi, Dia Feliz no Hospital Infantil. Semana que vem, já aproveito para divulgar o evento que vai ter da juventude. Nós vamos fazer diversos atendimentos ao longo do dia. Então, a parte do que a gente viveu durante esses 10 dias, a gente pede a misericórdia do nosso Deus para que nós possamos impactar a vida das pessoas, o nosso dia a dia, cada um de nós nas nossas atribuições, que possamos realmente dar água àquele que tem sede, dar fome dar comida àquele que tem fome, e, enfim, viver e transmitir a mensagem, a palavra e a vida de Jesus. Muito obrigada. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto estivermos louvando, eu gostaria que você refletisse da importância que é a presença da igreja através da sua vida no lugar onde você estiver. Alguns de nós temos a oportunidade de sair onde nós estamos e ir para outros lugares. Outros não têm essa oportunidade, mas têm a oportunidade. Todos nós temos a oportunidade de viver a vida cristã, de ser Jesus onde nós estamos colocados, seja no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, enfim, naquele lugar onde Deus nos colocou. Eu gostaria que você refletisse de como você está sendo Jesus na vida das pessoas que Deus colocou ao seu lado.
é a grande necessidade da igreja, de ser presente nesta cidade, ser presente neste estado, ser presente no nosso país, através dessas ações missionárias, como lá em São Raimundo Nonato, em outros lugares do país, outros lugares que Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele, sendo igreja, sendo Jesus nesses lugares. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com muita gratidão em nossos corações, sabendo que Ele pode usar a sua vida. Ninguém, nenhum de nós pode se sentir excluído desse projeto de Deus. Onde mandar